Hoje nos estúdios da Jovem Pan Online estamos recebendo uma visita ilustre. Ao meu lado, Felipe Nasser, piloto da GP2. Felipe, primeiramente é um prazer tê-lo aqui. Gosta de São Paulo, você que é de Brasília? Obrigado, primeiramente aí tá aí no programa e... Bom, São Paulo, eu frequento São Paulo desde a época do kart, né? Porque eu sempre fiz muito campeonato aqui, campeonato paulista. Então, é uma cidade muito grande, né? Comparada a Brasília. Mas sempre gostei daqui. Por mais que seja curta toda visita que eu venho aqui, eu sempre gostei da cidade. Felipe, eu acho interessante a gente usar esse espaço até para contar uma história que é a sua, porque você está naquela fase que não é todo mundo que te conhece, mas certamente aqueles que gostam de corrida sabem que é o Felipe Nasser, mas ao mesmo tempo que poucos te conhecem, por não te conhecer, eles não sabem o que você representa neste momento, que é justamente o último dos moicanos, no momento que o Brasil vive uma entre-safra de uma fase que havia um número muito grande de pilotos, para uma agora que a gente olha e não vê quem chega, a não ser o Felipe Nasser. E não é que você chega com pouca pompa. Como você hoje briga pelo título da GP2, você é um piloto que gera muita esperança. Como é que você vê isso? De ainda não é todo mundo que te conhece, mas saber que você é o cara que todo mundo põe as fichas. É todo um processo, né, Felipe? Não é de um dia para o outro que a gente surge, né, no meio do automobilismo. E eu, por uma vantagem, nasci em uma família que já estava ligada ao automobilismo há alguns anos. Então eu cresci nesse meio, aprendi muita coisa. Eu acho que reduzi muito esse tempo aí de aprendizagem. E desde que eu fui para a Europa em 2009, eu conquistei um campeonato logo de cara, sem ter muito conhecimento, né, do que esperar da Europa. Que foi a Fórmula BMW. Que foi a Fórmula BMW. Então foi uma carreira, foi meio que um relâmpago. Aconteceu tudo muito rápido. Ganhei o título da BMW, ganhei a Fórmula 3 inglesa e agora na GP2 estou brigando por mais um título. Então todas as categorias que eu participei, a gente sempre teve essas condições de estar brigando pelo título e ganhei em todas que participei. Então o próximo objetivo aí é levar essa da GP2 aí pra gente. Então antes da gente falar um pouco mais de GP2, eu queria falar dessa sua história com o automobilismo que começou muito cedo, já que a sua família é muito envolvida. Quem é esse clã Nasser que há muito tempo está no automobilismo? Então, surgiu, na verdade, na minha família, né, meu pai e os outros 3 irmãos dele, né, então são 4 no total. Todos gostavam muito de corrida, então começaram no kart, até mesmo escondido dos pais deles. E veio então esse gosto aí de estar, né, sempre aprendendo um pouco mais da parte técnica. Daí meu pai começou a mexer com o motor. E daí então, uns anos se passaram, meu tio foi correr na Inglaterra, foi correr de Fórmula Ford. E não consegui, não sei, por algum motivo não conseguiram se concretizar lá, mas eles estavam com essa ideia de se tornar uma equipe um dia, né? Então eles retornaram ao Brasil e daí então deram o início à Mir Nasser Racing, né? Que até hoje aí tem equipe que já passou pela Stock Car, né? Fórmula 3, carros de longa duração. E os 4 sempre envolvidos? E os 4 sempre envolvidos na equipe, cada um toma conta de uma parte ali dentro. E daí tinha que surgir alguém na equipe, né? E esse por acaso aí fui eu. Teve um outro primo meu, o Vitor, até por acaso, que chegou a andar de kart um tempo, mas quando veio a minha vez, foi uma coisa assim muito natural e eu acho que da parte deles, eles ajudaram muito nesse processo aí. Foi uma combinação que eu acho que difícil, nem que você combinasse, isso aí iria surgir. E o Amir, então, até hoje cuida aí da minha carreira, né? Ele tá aqui, né? O irmão do meu pai, o Amir, ele me acompanha desde 2009, então, desde que a gente foi para a Europa pela primeira vez. Acompanhando todos os treinos, corridas, ele é quase, eu diria, até um mentor, assim, de tanta informação que ele me passa. E então esse lado da família aí ajudou muito na construção de quem é o Felipe Nasser aí nesse meio do automobilismo. E só tem a ajudar. Eu acho que isso aí foi, realmente, como eu falei, foi uma ajuda muito grande aí nesse processo todo
de aprendizagem, né, de amadurecimento. E eu consegui me virar muito bem aí, né, tendo eles em volta aí. 4 irmãos, um deles o seu pai. Por que foi o Amir, o seu tio? Em que momento o seu pai falou, não, acho que eu vou dividir, vai ter um conflito de interesses, o pai e o mentor, como você disse? Olha, o Amir é porque justamente como ele teve essa experiência na Europa, ele conheceu muita gente, teve muito contato de fabricantes, então fala inglês fluentemente, então seria óbvio que seria mais justo, né? E também, não estou dizendo que meu pai também não vai em algumas corridas como ele vai em algumas, mas meu tio também quebra um pouco dessa relação pai e filho. Então, eu diria assim, é uma pessoa que eu também escuto muito e ao mesmo tempo o Amir é um cara muito frio, muito experiente também, né? Pela experiência dele de estar envolvido nisso aí há muito tempo. Mas eu consideraria ele também quase um pai, de tanto tempo que a gente passa junto, né? Divide viagens junto, hotel enfim, ele é quase aí um segundo pai já. Geralmente quando existe intimidade, tem um lado bom e tem um lado ruim, porque a intimidade faz com que às vezes o quebra-pau já comece num tom mais elevado do que talvez você não tivesse com um manager, se não fosse um parente. Como é que vocês trabalham isso, de saber essa linha tênue profissional e familiar? Não, é como você falou, tem os dois lados. Tem dia que as coisas estão indo bem, tá tudo bem. Quando não, a gente sempre tenta refletir naquilo, né? E assim, eu acho que é bom você ter uma pessoa da família para realmente poder se abrir de uma forma que você não se abriria para qualquer outra pessoa e saber realmente o que está acontecendo. Então, eu acho que facilita e, ao mesmo tempo, os dois estão querendo melhorar, os dois estão querendo buscar o resultado na pista. Então, no final, é o resultado que a gente procura. Hoje, no estúdio principal da Rádio Jovem Pan, da Jovem Pan Online, estamos recebendo Felipe Nasser, piloto da GP2. Sobrenome Nasser, a origem dele? Então, é de origem libanesa e o significado, né, vitória, né? Opa. Significa vitória e o sobrenome Nasser. Pô, que vitória na vida de qualquer um é importante, mas de um piloto tem que ser algo quase que de 15 em 15 dias. A sua família veio quando para cá? Foram os pais não, mas acho que os avós? Isso, foi o pai do meu pai, né? Meu avô, que veio do Líbano para o Brasil, né? Veio de navio até. Não devo até imaginar o tanto que demorou para chegar aqui. E daí, então ele deve ter sido um dos primeiros a chegar em Brasília, né? E daí surgiu esse reinado aí da família árabe e até hoje na família temos algumas tradições aí, desde a comida. Que é boa. Eu queria ter aprendido a falar, né, um pouco da língua, mas até meu pai fala que foi um erro muito grande. O pai dele não ter ensinado muitos filhos, mas dentro de casa ele falava uma coisa ou outra, mas é uma coisa aí que faltou. Felipe, Nasser é vitória. Felipe, você sabe o que significa? Não, aí você me conta. Eu posso contar. É amigo de cavalos. E como um carro tem muitos cavalos, você precisa estar bem com todos. A gente está domando bem os cavalos. Exatamente. Que tem uma origem grega. Estamos com o Felipe Nasser no estúdio da Jovem Pan. Esse background, esse histórico familiar, o que ele foi importante, não na sua velocidade, mas para compreender o esporte que é tão minucioso, são tantas variáveis, não só num carro, como numa equipe. Você disse que, antes da gente começar a entrevista, que um dos irmãos do seu pai faz até o trabalho de mecânico em um carro. Então você sabe, desde da cabeça de uma instituição automobilística até a parte de mão na massa, a importância de você estar bem com todos e dar espaço a todos. Como é que você faz isso na Carlin, por exemplo, baseado nisso que você tem de história? Então, como você falou aí, são duas áreas completamente diferentes, né? Tem aquela do aperfeiçoamento da técnica, né? Do aprendizado com o engenheiro, de você saber, né? De como você ser um melhor piloto, né? Num sentido mais completo. E também a minha família ensinou muito essa parte do entendimento desse lado, né? Equipe, né? De como você lidar com cada uma das pessoas, a parte política, né, que a gente sabe que toda categoria tem um pouco desse lado, saber se virar com isso. E daí, então,
ao mesmo tempo, eu acho que acelerou muito esse processo aí da maturidade. Então, eu aprendi muita coisa muito cedo. Então, todo esse tipo de informação, de se virar, de saber conversar com a pessoa, desde o cara que, vamos supor, o motorista ali do caminhão da equipe, até o cara que aperta a roda. Então, eu sempre tive eu frequentava muito a equipe e eu prestava atenção nisso, né? Da forma como cada um trabalhava. Então, no final, você faz parte de um time, né? Então, quanto mais você se ingressa nisso aí, eu acho que as pessoas não têm só vontade de trabalhar, mas como vontade de ganhar, né? Porque eu acho que eles se complementam com aquele piloto. Então acho que eu aprendi um pouco desses dois lados aí, desde que eu passei a frequentar a equipe, eu assisti algumas corridas com eles. Então, para mim isso aí foi essencial, de ter essas duas partes aí, a técnica e esse lado, né, que eu expliquei, que é todo essa relação, né, com o pessoal ali dentro de equipe e fora das pistas também, né, que eu acho que tem muito piloto que só se preocupa em ser um melhor piloto, mas eu acho que fora da pista, como pessoa, a minha família ajudou muito aí também. Até que ponto, baseado nessa sua resposta, é importante você... A gente viu ao longo do seu ano na GP2 algumas falhas de estratégia, uma falha de pit stop. Saber a hora de reclamar e a hora... Se faz isso logo depois da corrida, espera por abaixar, se faz depois, deixa passar porque não precisa reclamar, todo mundo sabe que houve uma falha. Não, olha, cada uma tem uma situação diferente, né? Então, eu sempre procuro analisar isso depois da corrida. Mas com a equipe, com a Carlin principalmente, é uma equipe muito aberta, eles nunca tiveram esse lado de eu não vou me jogar a culpa, é um time, eles todos têm intenção como eu de estar buscando o melhor ali dentro. Então a gente sempre busca saber de onde surgiu o erro, por quê, o que podia ter feito diferente, porque é o que eu falo, quando está tudo bem ninguém reclama, ninguém acha ruim, agora quando as coisas vão errado é a hora de você olhar e procurar saber de onde veio o erro e buscar uma solução para isso aí. Então a gente sempre faz isso aí em conjunto. A gente falou bastante do Amir, que está contigo nas pistas, e você tem um empresário bom de Fórmula 1, que foi por muitos anos um empresário do Kimi Raikkonen, ainda está ligado ao Raikkonen, ainda que não haja uma obrigação contratual, uma relação, e é um cara que visa poucos clientes, mas relações, né? A gente até compara com aquele filme Jerry Maguire, que o cara tinha vários clientes e de repente ele teve um. Como é o trabalho com o Robert? Então, eu conheci o Steve e o David, né, que é o pai também. Então, eu conheci a família Robertson em 2009, logo na primeira temporada na Fórmula BMW. E desde o primeiro contato com eles, já dava para ver que eram pessoas sérias ali no negócio, sabiam do que estavam falando. E não só como empresário, mas como amigos. Desde então a gente criou uma relação muito boa aí com a família. Mas o principal ele realmente está envolvido naquilo. Ele tem muitos contatos, tem uma noção do que tudo que está acontecendo na Fórmula 1. E para ele é uma peça aí fundamental. Acho que sem ele realmente não estaria na posição que eu estava hoje, porque eu acho que muita gente não sabe, mas ele foi um investidor na minha carreira. Ele foi o cara que apostou até na parte financeira. E como a gente sabe, é difícil aqui no Brasil você criar esse status de você começar a captar esses patrocinadores. Então o Steve teve esse momento inicial da gente dar as caras aí o mundo afora e até mesmo uma ideia na Fórmula 3 de usar o carro nas cores do Brasil. Isso surgiu dele, que eu achei bem legal. Até uma marca. Que eu achei bem legal dele. E isso chamou muita atenção. Então, sem dúvida, é uma peça aí que não poderia faltar. E ele está trabalhando aí duro aí para a gente estar na Fórmula 1 logo, logo. Então, já que você mencionou a Fórmula 1, não fui eu, foi você que falou, a gente vai tocar nesse assunto. Me parece muito difícil para um piloto, para um staff, tomar decisões
100% certas. Aliás, isso na vida é impossível, mas a Fórmula 1 me parece muito aquele território. Tinha uma prova de programa de televisão que era que você tem que caminhar nas pedras, mas tem umas pedras falsas sobre a água. Me parece a Fórmula 1 hoje. A gente pega esse ano. O Hamilton saiu de uma McLaren vencedora, foi para a Mercedes, todo mundo disse, esse cara é louco, ele está ganhando. E a McLaren afundou. O Hülkenberg foi para a Sauber, que fez 4 pódios o ano passado. A Sauber quase não faz ponto e ele quase quebrou. Então, como tomar decisões? Como que é isso? De juntar uma equipe, eu não quero saber se é equipe A, B ou C, você entendeu? É uma coisa genérica. E aí, o que vamos fazer, já que o solo não é tão sólido? Então, eu acho que automobilismo, uma coisa que eu aprendi nesses anos é que realmente é uma coisa imprevisível. Você nunca sabe, com certeza, onde você vai estar pisando, né? Então, você sempre tem que estar tentando fazer o melhor aí. Trabalho o piloto, a equipe, de você estar, né, se mantendo ali nas cabeças. Mas a Fórmula 1 é um assunto muito delicado, justamente agora, nesses últimos anos. Principalmente para pilotos que querem entrar na categoria, né? Já que os treinos foram banidos, né? Os testes, né? Durante a temporada, isso dificulta muito para um piloto jovem, né? Se adaptar ao carro e poder estrear na Fórmula 1, né? Enfim, numa temporada, por exemplo, se você sai de uma GP2 e pular para um carro de Fórmula 1, você vai demorar um tempo para você se acostumar com isso. Então, não só isso, como as equipes hoje estão em um lado, né, financeiro, né, não tão estável como alguns anos atrás. Então isso dificulta muito a entrada. Por isso que vem aquele assunto, o piloto hoje tem que trazer o patrocinador, o piloto tem que ter um apoio. Você tem exemplos aí do Maldonado, que tem a própria PDVSA, né, que acompanha o piloto desde então. Então, é uma coisa muito delicada, porque as oportunidades não estão surgindo tantas como antigamente, né? Então, tem essa questão política, financeira, e não só do resultado do piloto. Claro, você tem que ser um bom piloto, mas, enfim, isso aí que está na mão de pessoas boas aí que eu conheço, né? Como a gente falou do meu empresário. Eu continuo aí fazendo meu trabalho na pista, que logo a gente encaixa um plano. Felipe, ainda falando sobre Fórmula 1, essa coisa de parte financeira e tal, da dificuldade que é saber onde levar todo o projeto. Esse ano você sempre falava, meu pensamento é GP2 e eu sei que continua sendo em relação ao título. Mas como a gente chegou em agosto, já começou essa coisa de trabalhar, eu sei que o seu empresário deve estar já trabalhando já há anos, mas assim, talvez isso nem chegasse em você. Ele vai trabalhando e você vai tocando a sua bola. Agora já é um momento que já está se integrando a sua luta pelo título da GP2 com a chegada na Fórmula 1? Sem dúvida. Isso aí já começou agora a partir do meio do ano. Como você mesmo falou, o meu empresário já vinha conversando com algumas equipes, mas agora a coisa ficou mais séria, então né, esse processo, né, de estar realmente sondando e vendo as oportunidades aí que a gente tem, essa parte está toda nas mãos dele. Então, como ele mesmo fala, você preocupa em ganhar esse campeonato, que eu faço meu trabalho para a gente estar na Fórmula 1 no ano que vem. E agora sim, para fechar, Felipe, esse repórter tem sempre uma falha que ele fala, eu tenho mais uma pergunta, ele tem mais umas 4. É sempre uma... Essa é a matadora, né? Não, eu tenho mais 2. Uma talvez um pouco mais espinhosa pelo momento que o Brasil passa nas pistas. Até que ponto, todo mundo vê o lado ruim da safra ser pouca, mas até que ponto tem um lado bom, pensando no seu caso, por você ser a esperança do país, tem muita pressão. Eu te trouxe aqui, apresentava para quem não conhece corrida, esse é o Felipe Nasser, é a esperança da Fórmula 1. Pô, eu sei que isso é um peso. Até que ponto tem um lado bom de começar a ver uma união que antes não havia? Quando você tinha 4, 5, aquela coisa, eles se viram sozinhos e tal. Até que ponto você sente o lado bom de perceber isso e de repente está tendo mais ajuda? Então, se é que acontece. Isso é quase que automático, né? Eu acho que qualquer outro piloto de qualquer outro país que tivesse nessa posição também ia ter o lado da cobrança. E existe o lado da cobrança, mas eu sempre lidei muito bem com isso, não é uma coisa que me incomoda.
Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm muito essa vontade, essa motivação de ver de dar certo, né? Não é aquele lado negativo, e lá vem mais um cara, né, que não vai dar certo. Não, pelo contrário, eu escuto muita coisa positiva e para mim, como eu falei, é só mais um motivo de dar uma motivação a mais. Mas enfim, a gente sabe que nada é perfeito, né? Que o lado da crítica existe, sim. Então, o trabalho a gente sabe que a qualquer hora as coisas podem virar, né? Por mais que você esteja um momento ruim numa equipe, o lado da crítica vai vir também, né? Se a equipe não está fazendo bem, o piloto automaticamente faz parte ali daquele time, né? Então, isso surge. Mas eu sempre, isso nunca me afetou, nunca tive problema com isso. E quero aproveitar essa oportunidade aí que o pessoal tem, essa energia aí positiva de continuar e manter isso aí para um lado bom. E para a gente encerrar, título da GP2 é algo muito importante, o Brasil nunca teve, mas a gente sabe que nos últimos anos não foi isso que levou ou não um piloto para a Fórmula 1. Mas eu queria saber a importância que é ter esse rótulo, que, por exemplo, o último que teve foi o Hülkenberg, no sentido de rapidamente ser campeão, chegar com, poxa, chegou um talento. O próprio Grosjean, que foi campeão, ele foi, mas já tinha ido para a Fórmula 1, tinha caído embaixo, então havia um pé atrás com ele. O último que chegou, olha, vamos ficar de olho no Hülkenberg, que ele é bom. E eu percebo que as pessoas estão começando a adquirir isso com você, assim como falam do Antônio Félix da Costa, em relação, muito embora ele venha tendo um ano ruim. Quão importante é isso numa negociação, até em termos de valores para uma equipe, de ser assim, não, esse aqui não é só hoje em dia todos precisam levar alguma parte financeira, mas não é só um piloto pagante, esse é um talento. Qual a importância disso e o que você sente de retorno? É importantíssimo, né? Porque é igual um currículo, né? Igual você sai da escola, você tem o que mostrar, né? Então é um valor que você tem. Então, para mim, só teria ajudar mais ainda, né? Pelo fato de conseguir conquistar esse campeonato aí. Em pouco tempo. Em pouco tempo. E também, como a gente pode ver, os últimos ganhadores aí, os últimos campeões da categoria, todos tiveram chance na Fórmula 1. E todos, né, o Valsec, querendo ou não, ele é um piloto de teste, né, na categoria. Eu acho que o caso dele é um pouco mais particular por ter passado muito tempo na GP2. Sim. Mas de todos os campeões da GP2, todos tiveram as portas abertas aí. Então, eu acho que acrescentaria, né, algo a mais aí, se a gente vier a ganhar esse título, iria ajudar bastante aí numa negociação. Felipe, obrigado pela sua visita aqui na Jovem Pan. Não é uma pergunta, a sua despedida para os nossos internautas, quão confiante você está para 2014? Então, confiança está altíssima, né? Eu acho que tudo tem seu tempo, mas a gente está trabalhando muito aí. Eu acho que a Fórmula 1 ano que vem, né, 2014, tem muitas mudanças aí na categoria, então seria um momento perfeito aí de estar começando tudo do zero, né? Eu acho que todo mundo teria que se adaptar ao carro, então seria, acho que o momento ideal de estar entrando aí na maior categoria do mundo. Obrigado, Felipe, um abraço. Obrigado.